E aí, galera, aqui é o professor Thiago Sandino novamente. O vídeo de hoje, pessoal, é uma ideia diferente dos vídeos normais. A gente vai é, ter um bate-papo aqui com a Júlia e o Levi. Pessoal, eu vou apresentar eles, tá? Vou falar um pouco sobre eles, assim, bem por cima, né, e tal. A gente vai conversar, eles vão falar sobre si também, né? Mas a gente está gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2023 e hoje, após a última OBM, a OBM 2022, a Júlia foi primeiro lugar no nível 1 e o Levi foi primeiro lugar no nível 2. Bom, primeiro ele empatou também com o Lucas, que é do Distrito Federal. E assim, eu conheço, vou falar de onde é que eu conheço eles, né? A Júlia, eu tive algum contato com ela no sexto ano dela. Esse ano, não, foi no sétimo, né, Júlia? Foi no sétimo, foi no comecinho do sétimo. Ela tá indo pro oitavo agora. No começo do sétimo ano dela, a mãe dela me pediu para eu corrigir uma prova dela. Uma prova que ela fez simulando a OBM. Aí ela nem sabe disso, a Júlia vai saber agora, né? Aí eu peguei a prova assim, né, pra olhar assim, eita! Caramba! Eu olhei assim, tipo assim, isso demorou 5 minutos para eu tirar essa conclusão. Temos um ouro na OBM esse ano. Tipo assim, tava muito bem escrito. Só que eu identifiquei também um negócio que eu já identifiquei em várias pessoas que vão muito bem, que é a pessoa escrever demais, né? A pessoa fica assim, ela sabe as coisas, percebe as coisas e vai escrevendo. Aí a gente foi trocando as ideias, né, para ajeitar alguns detalhes assim e tal. Aí depois disso eu cheguei a dar algumas aulas presenciais para a Júlia também. E o Levi eu conheço ele que ele assistiu aula comigo no sexto ano dele. Eu comecei tu na Olimpíada, não foi, Levi? Foi? Foi. Foi, pois Foi é. meu primeiro contato. Não traumatizou, tá, galera? Aparentemente ele gostou, né? A turma do Levi era assim, era uma turma bem engraçada, aquele pessoal lá. Era tipo, era pouca. Começou o ano, né? Pra variar, muita gente. Aí, sei lá, passa as primeiras provas, aí vai diminuindo. Aí lá pelas tantas tinha uns 5 meninos na sala, assim. Uma menina ou duas. Aí a turma deles era assim, eu colocava um problema na lousa, aí eles saíam levantando, eles levantavam da cadeira pra ficar um na mesa do outro resolvendo, sabe? Aí ei, macho, não, senta ali na tua cadeira, não pode não, macho. Só que como eles ficavam fazendo os problemas, eu vou deixar, eles estão se empolgando aí, deixa eles se empolgar um pouquinho, né? Aí é legal, assim, o Levi, eu me lembro que ele ficava com uma perna na cadeira e a outra ele ficava em pé pra me enrolar pra dizer que tava sentado, sabe? Mas, enfim, como ele tava fazendo a questão, beleza, de boa, né? Bora pra frente, né? Ah, Bom, uma coisa que eles dois têm em comum. Levi, tu chegou a fazer preparação pro CMF também, o Colégio Militar daqui? Não, eu Não. não fiz não. Mas tu começou a estudar pra valer quando, assim? Foi lá no sexto ano? Foi mais ou menos. É tipo, no sexto ano eu via as aulas do senhor, Ah, mas eu não estava muito, sabe? Eu só via as aulas, estudava um pouquinho, era pouquinha aula ali é, também, né? era pouquinha aula. Eu não fiz porque é um motivo meio besta, na verdade. Uhum. É, eu não, era bom em matemática no colégio, não era o melhor aluno do mundo Uhum. também, mas era bom. Aí um dia meus pais perguntaram: Ah, filho, quer fazer o preparatório pro CMF? Eu disse: Ah, eu não gosto dessa história de ser militar, não. Aí foi por isso aí mesmo. Aí eu nunca fiz. Entendi. Ah, assim, pessoal, tô perguntando isso por causa do seguinte. Aqui em Fortaleza, né? E assim, a intenção desse bate-papo é mostrar pra galera como é que as coisas funcionam, como é que faz pra ter o sucesso que a galera que tem, né, e tal. Eu tô literalmente mostrando nossos métodos, né? Aqui em Fortaleza tem uma competição muito forte para você entrar no colégio militar, né, no sexto ano. Aí tem gente que começa cursinho no terceiro ano do ensino fundamental. Então, ó, o cara chega e assim, dificilmente o cara passa de primeira. Então ele faz o terceiro ano, um cursinho, ou seja, já tá dando gás ali em matemática, faz o terceiro ano, o quarto, o quinto. Quando ele faz a prova para o sexto, muitas vezes não passa, normalmente não passa. E no sexto ele faz de novo. E quando era para estar fazendo o sétimo, ele está fazendo o sexto ano. Então, quando ele chega no sétimo, são
o quê? Uns 4, 5 anos estudando matemática. Então, assim, é uma competição, competir com essa galera, a galera que está começando, é bem absurdo, tá? Bem difícil. Mas, quando chega um aluno meu que assim, o cara faz lá a Olimpíada Cearense, ele se dá mal, aí eu falo o seguinte também, eu falo o seguinte para eles. Eu me lembro que eu até falei isso na turma do Levi. O que acontece é que o nível 1 ele é muito diferente do nível 2. O nível 1 ele é muito intuitivo a matemática. Então, o nível 2, que é a hora do vamos ver mesmo, que começa uma matemática mais contas ali, fórmulas, uma álgebra mais pesada, é quase como se tivesse todo mundo começando do zero. Então, o cara vai muito bem no nível 1, ou muito mal, não implica tanto o resultado no nível 2. Mas, claro que a pessoa que começou mais cedo vai ter uma facilidade, vai saber estudar, vai conhecer como é que é o método de estudo. Enfim, tem um bocado de vantagem, né? Pois é. Uma coisa que eu queria falar também, antes de dar um pouco a palavra mais para eles, é o seguinte. Que eu chamei uma pessoa do nível 1, do nível 2, e não fui procurar o pessoal do nível 3, porque a pegada é um pouco diferente. O nível 1, como eu estava dizendo, é muito intuitivo, O que é que faz uma pessoa ser muito boa no nível 1? E depois eu vou deixar a Júlia falar mais sobre isso, né? Ela tem autoridade para falar sobre isso, né? O que faz uma pessoa ser muito boa no nível 1? A pessoa saber fazer questão. O que é isso? Sentar e ter a paciência de quebrar a cabeça com aquela questão, tá? Eu já vi a Júlia, por exemplo, eu passar uma questão, a galera encher o saco de fazer, começar todo mundo a conversar e a Júlia ficar lá fazendo a questão. Aí você percebe que ela vai insistir quando chegar na prova. Ela não vai cansar de brigar por uma questão em 5 minutos, 10 minutos, que é o grande padrão, né? E os nossos colégios preparam para o Enem. O Enem é uma prova que as questões demoram 3 minutos. Então, a pessoa tem que passar por isso de saber fazer questão demorada, né? É um grande paradigma assim, para ir bem na OBM. Já no nível 2 é mais técnico e o nível 3 é um negócio assim... Se o nível 2 é mais técnico, o nível 3 é uma verdadeira imersão. Você tem que estar com matemática totalmente assim na sua cabeça. Assim, você tem que viver aquilo ali, tá? Bom, eu anotei aqui uns tópicos para eu perguntar para eles, assim, que veio as ideias, né? Eu pedi algumas dicas também, o que eu perguntava, tá? Aí é o seguinte, eu vou perguntar como é que eles estudam, vou começar perguntando por isso, dessa maneira. Vou começar pela Júlia, de baixo para cima, primeiras damas, né? Júlia, antes eu fiz um bocado de subpergunta aqui, mas eu queria que você falasse assim, como é que você estuda? Diz aí, assim, depois eu vou entrar em detalhe, tá? Mas por cima, como é que tu... Acho que... Tu assiste a aula, chega em quando casa, aí tu vai direto estudar? Como é que é? Normalmente Certo. sim. Tu faz algum curso de alguma coisa? Eu conheço gente que é muito boa e faz, assim, inglês, aí uns 2 instrumentos musical, sei lá, desenho, canto, um monte de esporte. Tu faz o que de atividade extra, assim, além de Olimpíada? Assim, eu já fiz curso de inglês, só que, tipo, eu não fiz muito. Aí, esse ano... Travou um pouquinho. Ano passado, né, em 2022, tá bom, eu vou repetir. Ano passado, em 2022, eu fiz mais atletismo. Eu não fiz identidade, tipo assim, musical. Apesar de que em 2021 eu fiz um pouco de aula de violino. Mas eu fiz só atletismo e Olimpíada. Em outras palavras, teve tempo para se dedicar, né? Aí tu estuda... Como é que tu divide o tempo entre sala de aula... Não, isso aí eu já estou entrando nos detalhes, né? Vou entrar no detalhe depois. Eu vou entrar em detalhes depois, vou perguntar primeiro pro Levi. Levi, como é que tu estuda? Como é que é teu método aí? Assim, pelas tuas palavras. Depois eu entro em detalhes também. Eu, sinceramente, eu não sei muito como dizer, não. É meio que... depende muito da época e de como estão sendo as coisas.
Teve uma época que, tipo assim, eu sabia pouco e quase nada de teoria, então eu tentava ir muito atrás de matéria, de fazer os materiais do pote, sei lá, pegar um material e ficar pensando. Mas, atualmente, como eu sei um pouco mais de teoria, eu só tento pegar problemas mesmo e ir fazendo no tempo Show, livre que eu tenho. show. Então vou entrar mais um detalhe assim, né? Ah, Júlia, no feriado e final de semana, tu estuda ou tu prefere descansar? Eu estudo, mas. Estuda. Levi, tu estuda ou descansa no final de semana e feriados? Eu, eu tento. É porque depende. Ah, Assim, eu queria fazer uma pergunta. Eu diz aí. posso me alongar mais nas respostas ou é pra ser Pode algo. arrochar aí. Não, tá, tá. É, Normalmente é que o que eu gosto de dizer quando me perguntam sobre, tu estuda ou tu descansa? É que eu gosto de transformar o meu estudo em algo que não pareça forçado. Algo que não pareça forçado, e aí? É porque, às vezes, é porque também depende muito, né? Tem vezes que eu percebo, tô estudando menos do que eu preciso estudar do que eu quero estudar. E aí eu tenho que parar e me forçar a estudar de verdade. Mas isso é muito minoria das vezes. Eu acho que o mais natural é só você vai estudando e em algum momento isso vira rotina, sabe? Então, tipo, Uhum. final de semana pra mim é como se fosse um dia comum. Eu vou lá, aí eu estudo, aí eu faço alguma outra coisinha, aí eu estudo. Aí eu também não vou dizer que eu passo o dia inteiro estudando, né? Eu almoço com a minha família, tem uns dias que eu normalmente vou pra casa dos meus avós, e aí almoço lá. Mas aí volto, e aí volto a estudar. E tô sempre com um problema ou outro na cabeça, mas Uhum. Eu, não eu, é 100% do tempo também. eu lembrei de outra coisa que eu ia perguntar também, que vocês leem literatura, livro assim? Vocês leem alguma coisa? Júlia, Levi? Ah, Cara, eu gostaria de ler mais, ah. mas é muito, assim, tem o fator de eu não ter muito tempo livre, Uhum. mas acho que isso é mais uma desculpa mesmo que é porque tipo assim, eu tenho esse plano de pegar uns livros para ler tipo antes de dormir, porque esse horário antes de dormir, ele é meio complicado, né? Às vezes você tem que acordar cedo, então agora eu comecei a ver aula à tarde, mas antes eu tinha que acordar, tipo, 5:30 da manhã, 5:40 da manhã. Então, tipo, mesmo que eu fosse. Eu não costumo dormir muito cedo também. Mas mesmo que eu fosse dormir meio tarde, não dá pra você prolongar muito. E algo que dá sono é ler. Mas eu não sei, O horário da nunca noite comecei a esse é bem hábito. legal. O horário da noite é legal porque você vê tela, parece que tira o sono, atrapalha o sono, né? Aí você Isso é vê muito papel, é ruim. muito melhor, Eu né? tenho. E, Ah, e você também não consegue pensar coisas muito profundas, tipo matemática, né? Você quer ah. descansar um pouco a cabeça, é um horário legal mesmo. E tu, Júlia, O tu que lê muita coisa? acontece. Ah, Ah, vai, desculpa. continua, continua. Não, não. É que sobre matemática à noite, eu, eu gosto de. Quando eu não tenho que acordar mais cedo, eu gosto de ficar pensando. E às vezes, acho que é muito recorrente esse sentimento de tipo, você não faz o problema. Aí você vai lá, você deita, aí você fica pensando nele, aí você vai, revira, vira, fica, tá, mas como eu saio desse diabo desse problema? Deixa eu te perguntar um negócio. Tu já acordou com a solução do problema na cabeça? A solução não, mas eu já Uma ideia acordei boa, e né? pensei. Eu acordei e pensei, eu acho que isso vai pra frente. E aí levantei e aí fui escrever. Que Sabe, acontece bastante. sabe o que, é que eu fazia uma época dessas? É, eu deixava um pincel desses de professor, né, no banheiro, porque eu acordava, era o primeiro lugar que eu ia, era o banheiro, né? Aham. Aí eu escrevia alguma anotação que eu tinha que de madrugada tinha vindo no azulejo do banheiro. Pra eu não esquecer, porque meia hora depois você esquece também. Aham. Bora lá. E tu, Júlia? Tu gosta de ler? Como é que é? Eu não lembro muito, tipo, assim, só tem os paradigmáticos da escola mesmo, né? Porque tem que fazer as provas. E acho que eu só li, tipo, realmente um livro do ano passado nas séries. Mas foi só isso mesmo. Assim, comentando um pouco sobre mim também, né? Eu
assim, só para contextualizar quem tá assistindo, não me conhece bem também, eu comecei a Olimpíada um pouco tarde, no primeiro ano do ensino médio. Ah, isso já era tarde, mas assim, eu ainda tinha chance, se eu tivesse dado gás, assim, se eu tivesse acreditado, eu tinha chance de ir muito bem. Mas eu não acreditei, foquei no vestibular, e no vestibular eu fui muito bem, né? Falar em ser tarde, a galera hoje está começando muito cedo a Olimpíada de Matemática, os conteúdos que a gente via no terceiro ano, a galera tá vendo no nono. Ah, na verdade, o pessoal do nono ano hoje vê mais coisa que a galera via no terceiro ano, antigamente. Aí, é, aí assim, como é que eu fazia? Eu gostava o domingo, eu gostava de ler. Eu lia muito no domingo, muito, muito mesmo. Mas pra mim não tinha esse negócio de feriado também, sabe assim? Porque assim, como a pessoa, né? Aqui tem 3 pessoas que não gostam de tirar um feriado pra ficar sem fazer nada, né? Absolutamente nada. A minha opinião é que feriado enche o saco. Eu só consigo ter férias 2 semanas e eu já fico doido. E assim, como eu não me encho de coisas para fazer durante o ano, né, durante os dias letivos e tal, eu não tenho o que fazer nos feriados, nem no domingo, assim. Sei lá, domingo tem uma hora que eu não tenho nada para fazer, eu vou lá escrever meus TD, vou estudar alguma questão. Então me identifico aí com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco polêmica. Vocês estudam na sala de aula durante outras aulas? Eu vou aprofundar essa pergunta depois, tá? E aí, Júlia, tu estuda matemática durante uma aula de outra matéria? Assim, Disfarçadamente eu já ali? tentei fazer isso um pouco, só que eu tenho um pouco. Eu não Foco, né? sei No muito bem a foco mesmo. palavra. Eu não consigo focar direito porque eu me sinto mal, porque eu tenho que prestar atenção na aula também, e eu tenho que fazer os exercícios. Aí, às vezes, eu fico tentando só, fazer algumas coisas básicas, né, de alguns problemas. Mas, quando tem aula de matemática na escola, aí eu consigo fazer mais os problemas mesmo. Aula de matemática a gente já sabe a matéria, né? E dá pra... Deixa e aí, Levi, tu estuda na sala, como é que é? É outra coisa que depende muito da época. Ano passado, eu não vou mentir que eu sempre tendo a estudar bastante na sala, mesmo em outras aulas. É, mas, ano passado, principalmente, é porque esse ano começou agora, então não sei como vai ser direito. Uhum. É meu primeiro ano em turma ITA e no ensino médio, então é pra ser algo mais puxado, O Levi entrou agora no etc. primeiro ano, né, galera? Só pra... Isso. emba- Mas ano passado, o que eu fazia normalmente, acho que eu vou continuar fazendo, é ficar estudando e eu normalmente, à tarde eu estava bastante. Então, o maior tempo que eu tinha com os meus amigos mesmo era na escola de manhã. Então, eu vou mentir que de vez em quando eu ficava conversando na hora da aula um pouco, e aí eu passava, mas eu tava sempre, o que eu fazia era sempre pegar e tentar pelo menos entender o que estava acontecendo na aula, porque eu sentia que se eu não soubesse nada do conteúdo, eu teria que me matar de estudar para ir, tipo, tirar um 8 na prova, sabe? Então, eu gostava de pelo menos acompanhar a aula e saber o que estava acontecendo. Então, tipo, eu não ficava 100% focado no estudo, mas não ficava 100% focado na aula também. Eu tentava mesclar um pouco. Então, tipo, se o professor tá falando algo que eu já tenho uma noção, que tipo, eu lembro desse conteúdo de algum momento, ou já estudei alguma coisa, aí eu ia estudar alguma coisinha por mim mesmo. Mas, tipo, se era alguma coisa que eu não sabia, eu ficava prestando atenção mesmo, pra não ter que estudar depois. Vou comentar isso aí. Por exemplo, quando a gente assiste uma aula de biologia, você assiste a aula de ciências, né? Aí a professora lá no sexto, sétimo ano fala que você tem que aprender o nome dos ossos do corpo, alguns ossos importantes. Aí quando você chega lá no ensino médio, você tem essa mesma aula. Aí, português, a professora fala da análise sintática ali, como é que é. Você chega lá no ensino médio, você vai ouvir falar aquilo ali no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Então, assim, quando a pessoa tem uma cabeça boa, uma cabeça que aprende raciocinando ao invés de memorizando, você
você usa muito mais a cabeça para aprender, você raciocina, você interage mais, tem mais conexões neuronais aí, alguma coisa assim, que você aprende por mais tempo. E quando você chega no ensino médio, o cara que faz Olimpíada e tal, ele não precisa se matar de estudar aquilo ali de novo. O cara aprendeu análise sintática lá no 7º ano, chega no 3º ano, ele lembra muito mais do que uma pessoa que não tem essa mesma habilidade de raciocínio, né? Então acaba, pessoal, que a pessoa que faz a Olimpíada tende a, no ensino médio, querer estudar em sala de aula matemática, né? E outra coisa que vocês podem observar também é que a galera da Olimpíada não é ultra nerd. A matemática é tipo um hobby, né? Chega a ser um vício. Quando você faz um quebra-cabeça legal, você quer resolver de novo, e quer quebra-cabeças cada vez melhores. Quando você pega um problema de geometria ultra complexo, que o desenho é cabuloso, assim, você consegue enxergar aquilo ali, a impressão que tem é que você, sei lá, você é um super-herói e está usando uma visão de raio-x, assim, né? Você está enxergando através das paredes da matemática, né? Aí é bem legal essa sensação, e ela é um pouco viciante, tá? Eu vou contar um aqui que aconteceu comigo quando eu fiz a Olimpíada basicamente no 1º ano. Quando foi em julho, eu fui viajar para o interior dos meus pais. Aí o que eu fiz? Eu levei uma mala de roupa e uma mala de livros, né? Na época não tinha notebook, né? Nem celular assim tão legal que nem hoje. Não era smartphone. Aí eu levei uma mala de livro, uma mala de roupa. Aí assim, meus primos foram todos para os carnavais da vida, né? E eu inventei que estava doente, mas eu era obcecado por resolver problema de matemática. Então é tipo uma espécie de vício / hobby, e a gente sabe que aquilo ali tem futuro. Então assim, você não espere conhecer muitas pessoas na Olimpíada ultra nerd, assim, uma galera asiladona. É uma galera que se diverte fazendo aquilo. E outra coisa, tem muitas viagens, a gente vai falar sobre isso depois. Eu vou até anotar aqui que eu esqueci de falar das viagens. Uma perguntinha que eu ia fazer. Júlia, prefere estudar por TD, que o professor passa, ou por livros? Eu acho que TD para resolver mais problema, mas recentemente eu tô vendo os livros para ver a teoria, tipo, que eu ainda não sei. Até porque agora eu tô entrando no nível 2, aí tem novas coisas. A teoria mais profunda, pois é. Levi, TD ou livro? Eu nunca fui muito de estudar por livro, não. Tipo, tem alguns livros que depois que você vai entrando mais a fundo, todo mundo te recomenda, e aí em algum momento, um dos exemplos é tipo Plínio, para a teoria dos números, que cobre basicamente toda a teoria até, tipo, sei lá, quase tudo, tirando algumas coisas muito específicas e bem avançadas que você tem que saber, tem no Plínio. Mas, tipo assim, eu nunca fui de ler muito livro, não. Eu sempre preferi só sair fazendo problema, e se eu tinha que saber alguma teoria, eu ia perguntar a alguém, ou sei lá, algo assim. Assim fica muito mais rápido. Porque assim, o problema de você estudar por livros é que você pega um livro, aí você vai ler a introdução, aí você vai ler a apresentação, aí você vai ler o primeiro capítulo, que é uma coisa que você já sabe, mas que você não sabia que sabe, aí você perdeu um tempão até chegar no capítulo 2. Aí não é otimizado. E outra coisa, os livros, a maioria não é de Olimpíada. O Plínio, por exemplo, ele tem uma teoria básica, resumidíssima. Se você pegar alguns livros mais profundos, você vai ver que a teoria, você pega, sei lá, reciprocidade quadrática. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Você pega... Pronto. Acho que reciprocidade quadrática é um bom exemplo. Tem livro que tem a teoria, sei lá, 5 vezes maior do que aquilo ali. 3 vezes maior. Mas o basicão tá lá. Aí você aprende o que tá lá e vai para os problemas. É otimizado, você não perde tempo com uma teoria gigante, né? Vou fazer uma pergunta agora que eu acho bem interessante. Eu vou perguntar primeiro essa pro Levi. Levi, tu estuda, tu tem uns caras assim, uns amigos assim, que tu estuda colado com eles? Ou tu estuda meio louco solitário, assim? Eu tenho amigos que estudo com eles. Acho que a maior parte do meu estudo é com os meus amigos. Que acho que
uma parte legal é você pedir problemas e você dar problemas E e você às vezes, resolver tipo assim, na força do ódio o ah, problema, né? a relação, e essa relação de, sei lá quem é melhor que sei lá quem na matemática é algo meio estranho, porque, tipo, todo mundo provavelmente tem algo que aquela pessoa é melhor que você e É, você é melhor que essa pessoa, porque a matemática é muito grande. Então, sei lá, pode ter algum assunto que o cara é muito melhor do que você e ele tem um monte de coisa pra te ensinar. é, Então, pois é. não necessariamente, tipo, sei lá, o cara tem menos premiação, ele é pior. Não, isso na maioria das vezes só não é verdade. Às vezes o cara é um monstro em geometria e não sabe nada das outras coisas, né? Aí esse nem é premiado às vezes, né? Ahn, falar nisso, eu vou depois comentar sobre. Ah, não, tá aqui já. Júlia, e tu? Eu sei que tu estuda em grupo também, né? Tem uma galerinha que tu gosta de estudar com eles, né? Como é que é a relação de vocês, assim, de estudar? Assim, acho que eu sei qual grupo você tá falando. Mas, tipo, sim, eu tenho alguns amigos que eu estudo, mas eu mais recebo problemas do que passo normalmente, e eles Uhum. normalmente me mostram soluções. Mas eu também passo problemas para meus É, amigos, dizem eu que acho divertido. a gente aprende mais ensinando do que perguntando também, né? Quando você ensina, você percebe coisas que você não percebeu na primeira vista e aquilo ali fica muito mais, é, você usar outros sentidos além do olho, além do ouvido, você falar, quando você fala de um problema, você ouve, você vê, você gesticula, aquilo ali fica muito mais profundo na sua cabeça assim também. Esse negócio de trocar ideias com outras pessoas, tanto é bom por isso, como é bom porque você fica mais legal, simplesmente fica mais legal, né? Ah, enfim, tem aquela frase, né? Diz-me com quem andas, né? Que eu te direi quem és, né? Certamente a galera que anda com a gente influencia a gente um pouco, né? Eu já conheci gente, o meu caso, eu não era nem um pouco bom aluno, não estudava, tá? Aí eu comecei a andar com os caras que estudavam, eu comecei a estudar. E eu já conheci muita gente também que o cara era da Olimpíada, o cara era um campeãozão e tal. De repente começou a andar com quem não presta, ou de repente, assim, comprou um videogame e os primos só queriam saber de jogar. Ou o cara arrumou uma namorada e a namorada olhava para aquilo ali meio assim, sabe? Aí o cara, enfim, tomar muito cuidado com isso aí. Ahn, ahn, Júlia, tu tá estudando coisas para o nível 2 ou tu vai esperar chegar ao nível 2? Como é que tá aí o esquema? Algumas pessoas já tinham falado que o nível 2 seria bem diferente do nível 1. E aí, por isso, no meu sétimo ano, né, que foi ano passado, eu já tinha começado a estudar para o nível 2. E eu ainda estou estudando esse ano. Pois é, o nível um, o conteúdo é muito pequeno. Por exemplo, geometria, teoria dos números, MDC, MMC, é só saber o que é. Um pouquinho de dígitos, né, que foi o problema 5 desse ano, foi dígitos. E só. Aí você entra no nível 2, de repente geometria deixa de ser área, perímetro, talvez um Pitágoras, talvez ângulos nos polígonos, e vira um colosso de 1 milhão de teoremas. E aí assim, você sabe alguma coisa daquilo ali no nível um, né? Você ir puxando, até porque não tem muito o que falar de teoria, é realmente um negócio bem interessante, tá? Fica a dica para quem está assistindo o vídeo aí. Levi, e tu, do nível um para o nível 2 tu estudou muita matéria do nível 2? Ah, acho que do nível um pro nível 2 acho que não. É que teve um bom tempo em que eu não estudava muito, não. Eu estava, tipo, pouquinho. E aí, minha OBM foi estranha porque tava na pandemia. Então, eu fui pra OBM só porque na pandemia teve um formulário que você podia colocar. Aí você colocava o seu nome, eu não sei qual era o critério de aceitação, mas Foi aí a deixaram eu Canguru do ano fazer. passado, do ano anterior. Acho que era. Então, acho que foi por isso, porque eu não tinha premiação nenhuma também. Uhum. Aí me deixaram fazer, aí nessa época foi. Aí, pronto, aí eu entrei, aí eu fui fazer essa BM.
Aí eu só acompanhava mesmo as aulas do colégio que eu assistia e estudava um pouquinho separado, mas nada demais. Aí teve um momento, aí eu consegui ser prata na SOBEM do nível um porque eu meio que já tava, tipo, era no meio do oitavo ano, eu acho, e eu já tinha É, começado, já sabia um pouquinho de teoria do nível dois. E aí isso me estimulou a estar mais. Aí, tipo, acho que foi nessa época, aí mais pra época da Semana Olímpica também, que te estimula muito, que é um dos eventos mais legais. que E, começa e amanhã. aí vai chegando perto nessa época, aí eu cheguei a estudar muito. Aí sim que eu comecei a estudar de verdade pro nível dois. Pois é, assim, a pessoa quando está na idade de vocês, né, eu já tive essa idade também, a impressão do tempo é muito diferente, sabe? A pessoa pensa assim que, poxa, ele foi mal na OBM. Aí o cara desiste, assim, sabe? Ou então o cara vai bem e se empolga para sempre, assim. A pessoa quando tá um pouco mais velha, ela vê que esse tempo é muito curto. O cara que, ó, assim, eu vendo hoje uma pessoa, o cara de repente foi mal no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono. A minha visão hoje, eu sei que aquilo ali não determina nada. O realmente importante é a pessoa estar estudando. Porque às vezes a pessoa vai mal porque a pessoa é ruim em prova, né? A pessoa vai ruim na prova. Tem gente que vai bem também porque é bom em prova às vezes, né? Ó, o caso da Júlia. A Júlia, eu acompanhei ela esse ano, eu vi que ela, na Olimpíada Cearense, ela foi mal, a Júlia, né? Ela foi mal pra caramba na Olimpíada Cearense. E em primeiro lugar na UBM, né? Uma prova mais difícil de ser premiada e porque foi mal na prova. Aí tem uma galera que vai mal em várias provas por motivos diferentes. Numa prova ficou nervoso, na outra gastou tempo numa questão que não era para ter gastado. Aí a pessoa às vezes desanima, mas não, você insiste, você tem que ter a consciência que está aprendendo, que está evoluindo e é assim que vai para frente. Bom, fazer uma das últimas perguntinhas aqui que eu anotei. Júlia, eu sei que eu sei que a pessoa muda de preferência com o tempo, assim, às vezes, mas tu prefere teoria dos números, álgebra combinatória ou geometria? Acho que, assim, quando eu comecei a olhar no nível do ano passado, eu gostei bastante de teoria dos números. E acho que eu gosto também bastante de geometria. Então, são esses meus dois favoritos, assim. E tu, Levi? Qual dessas quatro aí? Ou tem É fase também? que Ou a mesma eu tenho coisa? muito fase. É que eu acho que teve uma época, principalmente ano passado, que eu comecei a, tipo, sei lá, eu era de um nível parecido nas quatro matérias. Aí eu comecei só a estudar geometria, só a estudar geometria, só a estudar geometria, só a estudar geometria. Aí eu me tornei meio que, tipo, é, Muito bom. bom em geometria. E agora eu tô muito bom, e aí depois, agora eu tô dando mais uma parada em geometria, porque o meu nível já é legal e eu tô tentando melhorar nas outras coisas que eu não tô no nível que eu quero estar ainda. Mas provavelmente a minha matéria preferida ainda vai ser geometria. Eu gosto bastante de TN também, eu acho bem legal. E combinatória, que eu particularmente acho a combinatória do nível um muito chato. Eu acho muito chato, muito chato, muito chato. Quando você avança mais, combinatória fica tão mais legal que combinatória se tornou uma das minhas matérias favoritas também. Álgebra que eu realmente depende muito. Álgebra tem coisas que eu gosto muito e tem coisas que eu odeio profundamente. Acho odeio uma palavra muito forte, né? Mas acho meio chatinha. Mas, em geral, eu gosto das quatro, mas geometria deve ser meu favorito. É, eu vou comentar um pouquinho sobre essas quatro coisas nos níveis. No nível um, com certeza, combinatória é de longe o conteúdo mais importante. Teoria dos números é bem introdutória, bem aritméticazinha, álgebra é quase inexistente. A álgebra que eu digo é a parte que tem letrinhas, né? Mas tem umas coisas assim, tipo proporção, que aparece. Geometria bem simples também, enfim, nível um é mais combinatória. Quando chega no nível 2 não assim, que cai, a matéria que cai de fato, pouca coisa a mais de combinatória aparece. Vai aparecer, por exemplo, grafos, né? Na parte de combinatória, vai aparecer algumas contagens mais espertas, né? Um lema de Kaplan, que é algum princípio de reflexão, alguma coisa mais assim específica, mas não inventa tanta coisa também não.
uma recorrência, mas só a parte mesmo de raciocínio, sem ser a parte de conta. Agora, e assim, do nível 1 para o nível 2, geometria vira colossalmente mais conteúdo, teoria dos números, muito conteúdo e é bem difícil. E álgebra, aparece álgebra, né? A pessoa tem que aprender um monte de coisa, fatoração, equação de segundo grau, é, um monte de coisa, assim, um monte de conteúdinho, mas... E que são conteúdos, assim, que embasam para as outras, a parte de álgebra, né? Aí depois, álgebra, de fato, ela fica um pouco especialista, assim. Para você ir bem em desigualdades, por exemplo, você tem que morrer de estudar desigualdades. E as sacadas de desigualdade são, às vezes, bem chatas, assim. Você passa um tempão pensando, aí quando aparece a solução, você... Eu nunca ia pensar esse negócio. Equação funcional, você testa coisas. Aí às vezes está lá na sua cara a sacada e você não vê, né? Aí assim, às vezes é meio chato mesmo, assim, algumas coisas de álgebra. Porém, a álgebra, ela tem uma tendência, uma evolução natural de começar a aparecer mais análise, cálculo, né? Alguns teoreminhas do cálculo que não tem necessariamente aquele integralzinho, né? Que não tem necessariamente derivada, limite, essas coisas assim. Então, a álgebra está prestes a passar por uma evoluçãozinha, assim como teoria dos números. Eu acho que agora, a meu chute, eu fiquei surpreso, né? Porque no ano passado, para uma 6 do nível 2 já caiu, você meio que tinha que usar um sanduíche. Eu achei que ia cair de novo, porque meio que sempre é uma palavra meio forte, né? Porque no nível 2 é meio que, é um pouco de um tabu dizer que já é meio estranho você falar, nossa, cálculo para o nível 3, mesmo que sempre, porque é meio que matéria de faculdade que não deve cair, mas tipo, sempre teve essa coisa do, pega um N suficientemente grande, ou algo suficientemente pequeno, algo suficientemente próximo de alguma coisa. É, Sempre teve essas coisas assim. Mas acho que a partir de agora vai começar a ter mais, tipo, a pessoa vai ter que saber um pouco mais da teoria mesmo. teoria dos números. Agora sim, ó, combinatória para o nível 3, eu acho que é o bicho que vai pegar. Por quê? Porque está com evolução muito grande a parte teórica de combinatória. Eu acho que a galera está começando a escrever mais, a se aprofundar mais também, os professores e tal. Então, e assim, em termos de mundo também, ó, teve a prova da IMO de 2020, que foi pesadíssima em combinatória. Eu não me lembro se eu não me engano, caiu um problema de teoria dos números misturado com combinatória. Geometria. Geometria, você sabendo ângulos em circunferências, eu passei o problema de geometria para nível 1, tá? Da IMO, daquele ano. Pois é, Né? só Aquele pra, que o do, cara é o circuncêntrico. Acho que eu sei qual é. pronto. Esse problema Eu aí. sei qual é. Foi, cara, muito, muito trivial. Foi humilhante para quem gosta de geometria aquilo ali. O cara estuda e cai um negócio daquele. E problema 1, né? Aí o problema 2 foi um problema de desigualdade das médias ponderadas. Acho que um negócio assim. É o de. É o de. Eu não sei o nome em português. É o do Weighted Média MMG. ponderada, pois é. Tem o. Isso, Eu isso, tava, isso. eu tava traduzindo também. Galera, pois é, vocês estão vendo aí, ó, que a galera estuda inglês, né? A gente estuda inglês, É. não tem como evitar isso, tá? E parece algo ruim. O meu inglês não é dos melhores também. Acho que Pois ele é é. só decente. Você pega. Mas como é matemática, você se vira na hora. O Google Tradutor ajuda, que parece. Você aprende 10 palavras, você lê qualquer teorema de geometria, né? Qualquer coisa. É só conta, né? Então não tem muita matemática ali. A geometria, pessoal, a geometria, ela tava assim, meio que esfriando, e de mais ou menos 2010 para cá ela pegou uma corda grande, porque apareceu, por exemplo, geometria projetiva, começou a ficar relevante. Teve vários temas aí que requentaram, que apareceram na geometria, sabe? Então a geometria ela ficou de novo em evidência, tem uma galera que estuda muito, mas a geometria ela vai precisar de muita boa vontade para continuar em alta, assim, tá? Mas A no nível geometria 2,
tá Ah, tendendo a cair menos agora, eu acho. vai É tender a cair porque menos. geometria menos que meio que deu uma morrida, né? Porque não tem muito pra onde ir. Porque, tipo, agora tem projetiva, que é o, tipo, sei lá, Muito poderosa, uma top coisas ferramenta muito mais poderosa. difíceis de. A Ah, próxima coisa que seria, sei lá, pra eles inventarem de começar. Ah, coisas novas de geometria. São uns negócios absurdos. É tipo. São uns negócios muito absurdos que, tipo, tem muita coisa de conta mesmo que acho que eles não querem, porque é só muito chato. Eu, particularmente, sou, como todo bom cearense, um odiador de geometria com conta. cara, ultimamente Eu eu ando, acho que eu ando é. Eu gostando de até geometria com gosto um conta. pouco, mas. Não, trigonometria eu até aceito, porque tem muitas coisas de sintética que mete ali no meio, mas complexos e analítica e Eu ando baricêntricas eu gostando de acho coisas complexo, muito chatas. eu não gostava, mas eu tô gostando de complexo. Eu vi uns problemas bem. Tipo assim, a conta fica grande, mas acaba saindo, sabe? Aí problemas cabulosos, assim, também, que não tem outra maneira de fazer, assim, às vezes também. Ah, Essa mesma coisa aí que aconteceu em geometria tá começando a acontecer em teoria dos números. Tá caindo uns conteúdos, assim, absurdos. Vai começar a cair, né? Teoremas absurdos, assim, coisa que você vê assim, meu Deus, que coisa maluca, assim, né? ah. E quando a Júlia estiver chegando lá no terceiro ano, eu tenho medo, tá? Vai Nessa ter época umas aí, coisas tensas. Vai vai ter cair umas umas coisas coisas tensas. cabulosas demais, meu Deus do É céu. que tá começando a se normalizar na IMO umas coisas que há Aham. tempos atrás seria de cair. Tipo, aquelas. Tem muitos desses teoremas bazucas de TN, tipo, de Dirichlet, Kobayashi, umas coisas que são absurdas. Então, tipo, as provas disso são quilométricas. E aí dá uma coisa bonitinha que. É tipo, coisas como o último teorema de Fermat, que é uma coisa absurda, não faz nem sentido a prova, é tipo, gigantesca. E aí dá uma coisa que dá para usar para um aluno de ensino fundamental, ele consegue entender aquilo. Eu já vi um problema de teoria dos números de prova de Olimpíada que usava o último teorema de Fermat. Ou seja, É, o cara é jamais vai loucura. entender aquela demonstração, mas vai saber, tem que saber que aquele resultado existe, né? E usava o último teorema de Fermat. Né? Tem muitas coisas assim, absurdo. Tem problema que você abre, principalmente da shortlist da IMO, que é a listinha que a IMO divulga com os problemas deles, você vai ver em fórum e a, tipo, única solução que todo mundo faz é tipo um Dirichlet, que é coisa que é absurda a prova. É coisa de teoremas que são bazucas realmente, que não faz. Eu acho que não faz sentido usar, mas acho que é o caminho. Acho que as coisas vão ter que acabar ficando mais difíceis mesmo e acontece. Porque não tem pra onde fugir agora. É como eu estava dizendo, ó, quando eu fazia Olimpíada, a coisa mais difícil que a gente aprendia em geometria era inversão. Inversão, tu aprendeu há quantos meses aí? Eu aprendi inversão faz mais de um ano, eu acho. Pois é, no Foi oitavo no ano, meu no começo no do oitavo nono, ano, talvez, né? né? É. Não, eu aprendi inversão foi. Acho que foi lá pro finalzinho do oitavo ano. Você vê como as coisas estão invertidas, né? É. Caramba, bicho, se falasse isso aí. Ó, quando eu era aluno, tinha um professor que falava assim, ó. Não, eu ouvi falar que tem uma matemática que você bota umas áreas e a área no sentido anti-horário é positiva, no sentido horário é negativa. E é uma coisa lá da China, é muito maluco. Você definir a coordenada como não sei o quê. Aí a gente olhava assim, caramba, deve ter umas bruxaria lá na China que ninguém imagina. Aí tá aí, todo mundo sabe agora, todo mundo estuda isso. Enfim, tem umas coisas aí aparecendo, né? A parte de combinatória. Combinatória. Ah, eu ia dar uma dica de geometria, que é o seguinte. Nível 2, o segredo para a pessoa ir bem no nível 2, eu já devo ter falado isso muitas vezes para a Júlia, mas fica de dica para quem está assistindo também. O segredo para ir bem no nível 2 é geometria. Você estuda a geometria para o nível 2, vai cair dois problemas, vai cair um problema simples e um problema difícil. É o padrão da OBM bem mais recorrente assim. Esse ano os dois de geometria que caíram nessa última prova, eu não achei tão
difícil o mais difícil. O simples eu achei simples também. Não, eu achei que o 3 de geometria tava bem mais fácil do que nos anos anteriores, por Com sinal. certeza, pois é. Levi, tu fez 250 pontos. Tu errou uma questão inteira? Foi? Foi assim? É porque a história disso é meio engraçado. Porque eu li pra vocês errado. Aí não deu pra salvar Caramba, nada, eu só zerei. caramba. E o pior é que, tipo, isso é muito chato, porque, tipo, nunca teve. Tem esse olho especial que é pra quem fecha, né? Aí eu li os 6 errado. No ano passado, acho que foi ano passado, o Matheus Alencar, que é um amigo meu, ele também não fechou porque ele leu o problema 2 errado. Então, tipo, já faz um tempo que as pessoas vêm lendo problemas errados no nível 2 e isso vem fazendo elas não fecharem. Cara, eu tenho um aluno que ele. O Alan. O Alan, ele. No nono ano dele, ele passou a prova quase inteira tentando provar que um problema estava errado. E assim, ele já me viu falando que. Já tinha me visto falando que você não prova que o negócio está errado, a prova está certa, você tem que provar o que a pessoa quer A lá, de né? 2019, ao Foi. meme, Acho que foi 2019 ou é, 18. Aí foi tava. 19 que o 6 estava errado. Essa prova É. foi ridícula, do nível 2. Aí O ele. 6 veio errado, o 5 era ridículo, era um problema que era tipo um problema completamente absurdo pro nível 2 e ainda caiu num 5. E se a galera que fez a prova tiver vendo, hein? É completamente alucinado esses povos aí. Pois é, assim, aí assim, o que que aconteceu? Ele tirou prata porque ele passou o tempo todo provando que um problema estava errado. Mas ele não vai ganhar ponto por isso. Era pra ele ter se Aham. ligado assim, não, eu acho que esse problema tá errado, e partido para outro. Mas ele ficou insistindo lá, não fez o outro, não fez outro problema e acontece. Galera, vocês querem dar mais algum comentário? Eu vou fazer o seguinte, vou perguntar duas coisas. Se tem mais alguma coisa que vocês queriam falar para quem vai assistir o vídeo, e eu vou perguntar outra também, que é o seguinte, alguma recomendação, dica, comentário. Então, duas coisas. Mais algum comentário? Júlia, mais algum comentário para quem está assistindo? Não, assim. Não? Levi? Eu não sei o que dizer também Pois de comentário. assim, não, a gente não tem muitas ideias assim. Enfim, a gente falou bastante. Júlia, alguma palavra de motivação para a galera? Alguma dica, recomendação para a galera ir bem no nível um, indo pro nível 2, que é a época que tu tá? Ah, indo pro nível, tipo, do nível 1 pro nível 2. Não, nível um para a galera ir bem no nível um, para a galera ir bem no nível, entrando no nível 2, né? Sei lá. Assim, eu lembro, tipo, eu recomendo bastante as pessoas, quando forem fazer prova de algum nível, elas verem todos os assuntos que esse nível está pedindo, ou então os assuntos que vão pedir para a prova, que comumente aparecem, né, nas provas anteriores, e comparado com o que elas sabem. Porque eu percebi a importância disso mais ou menos no final do ano passado, antes da prova da UBM, realmente fez diferença no meu resultado. Tipo, eu fiz isso, aí eu melhorei bastante. Inclusive eu sou testemunha disso, né? Assim, o que ela está dizendo, pessoal, é o seguinte: você tem que conhecer as provas anteriores e, poxa, você fez uma questão lá de um assunto que você não sabe, você tentou fazer, né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que estudar aquele assunto antes de prosseguir. Sei lá, caiu na questão, sei lá, uma contagem lá, combinação simples. Você estuda a combinação simples depois de descobrir que aquilo ali cai na prova. Aí você vai para frente, conhecendo as provas anteriores. Devi, alguma dica, alguma motivação aí pra galera? De. Posso dar os dois, eu acho. Diga De aí. motivação, que eu acho que é mais importante é você equilibrar as coisas. Tipo, você não tem que se forçar a estudar 18 horas por dia também. Calma lá, tipo assim, algo que eu ouvi ultimamente é não se force a tipo, vou aqui, vou dormir 3 horas da manhã, acordar às 7 e estudar o resto do dia todo. Porque você não vai fazer isso por muito tempo. Então, tipo, eu acho que o mais importante se você quer começar a melhorar é transformar, tipo, a matemática em sua rotina. Não é tipo, eu vou não é nem, vou ficar aqui, vou ficar sentado na cadeira estudando. Não, não é isso também. Você pode fazer isso, tem muita gente que estuda assim. Mas eu acho que
por exemplo, eu passo muito mais tempo, sei lá, tô sentado na cama, aí eu pego um caderninho ou uma folha A4 numa prancheta e começo a pensar num problema, algo assim. E de dica de matemática para o nível 2, eu acho que a principal coisa, se eu tivesse que dar uma dica, sei lá, uma dica para cada área, a principal dica é essa mesmo, é fazer provas anteriores, mas uma dica para cada área. De geometria, eu acho que se você for bom marcando ângulo, você vai muito longe sem precisar saber mais nada. Eu acho que o dom de saber marcar ângulo é uma das coisas mais importantes para geometria. E isso Porque, aí é do nível 1 pro nível 2 que aprende. É por isso que ah, eu falo, foque em geometria do nível 1 pro nível 2. Que porque vai dar certo. se você souber marcar ângulo, você tá muito tranquilo. Se você Uhum. souber marcar ângulo em circunferência, é só marcar ângulo. Toda Se você vida, souber, o que sobra para fazer da questão é óbvio. Você marca ângulo ah, ali, vai sobrar, obviamente, uma projeção. Vai sobrar, obviamente, uma aplicação de algum teorema lá. Você conhece, entendeu? O que sobra é e óbvio, tipo, normalmente. isso que eu acho que em geometria é diferente das outras. Isso pode ser do problema um da UBM, do problema 2, do problema 3 do nível 2, tanto faz. Se você souber marcar ângulo, você vai acabar fazendo. Que tem muitas poucas exceções de problemas que você não consegue fazer só marcando ângulo. E uma Assim. coisa que eu acho legal de marcar ângulo é que tem diferentes maneiras de marcar ângulo. Isso eu acho que é uma das coisas que é muito pouco dita, em geometria principalmente, que é sobre como marcar ângulo. Porque marcar ângulo não é uma coisa é, eu acho que não é algo tão simples quanto as pessoas tratam que fosse. Porque se fosse simples marcar ângulo, todo mundo era o melhor do mundo em Uma, geometria no nível uma, 2. uma, uma particular frustração que eu tenho é que o primeiro capítulo do livro do Evan Shen, né? Ele, que é um livro bem que a galera usa bastante, é, ele fala sobre isso, mas é um capítulo curto. Eu acho que aquele capítulo ali podia ser 3 vezes aquele tamanho. É que eu acho que o capítulo acho que o capítulo um do Evangelho, o um, o 2, o 3 e o 4 são bem importantes. Tipo, Uhum. pra geometria em si. Porque eu acho que tem muitas coisas de geometria que simplesmente não são ensinadas. É tipo, acho que uma das coisas que me fez melhorar absurdamente em geometria é só ver, principalmente para problemas do nível 2 é você ver. Eu acho que tem duas maneiras de você pensar em geometria com ângulo. É tipo assim, você vê duas coisas. Você vê a condição final. Você vê o que a condição final quer dizer em ângulos. Ou seja, se você quer ver uma circunferência, olhar, se esses ângulos opostos aqui forem iguais, o problema acaba. Se esses dois ângulos olharem para o mesmo arco, o problema acaba. Aí você vai vendo, mas esse ângulo é 180 menos esse. Aí você vai fazendo. Tipo assim, acho que a parte mais importante é você aprender a marcar ângulo de maneira inteligente. É tipo, ou, por exemplo, se o problema te dá duas retas paralelas, aí você vai lá e fala, esse ângulo aqui da paralela vai para o ângulo da circunferência. Isso é legal. Tem um ângulo bonito indo para outro ângulo bonito. Tu já estudou Então, ângulo com direção? já. Eu odeio Mas aquilo, cara. eu odeio aquilo Mas é uma também. ferramenta Eu muito acho, poderosa. eu A acho que galera que usa. quando você aprende, tipo, o que o ângulo direcionado quer dizer, meio que você começa a entender um pouco mais sobre como ângulos funcionam. Dá um feeling, né? Um sentimento bom, assim, É, uma compreensão. porque tipo, porque ali tanto faz. Pode ser que sei lá, o ângulo do triângulo seja zero, pode ser 10 graus ou pode ser 120. Não importa em como esteja a configuração, vai sempre dar certo os ângulos. Porque eles são feitos para dar certo. É tipo, É. Um bom hack, uma maneira de hackear o problema é você começar trabalhando o ângulo já com direção, desde o começo. Aí, no final das contas, você termina, o problema resolve. Aí depois é que você vai ver se aquilo ali é tanto, é 180 menos tanto. Enfim. aham. Outras dicas para outros conteúdos? Teoria dos números, álgebra, combinatória. Eu acho que é isso. Esse de geometria é o que eu mais tenho vontade de falar, porque eu sinto que as pessoas falam muito pouco isso. E geometria sempre foi uma das minhas melhores matérias. E acho que eu fui de, sei lá, teve uma época que o meu objetivo para 2021 era ser bronze na UBM nível 2 porque eu não estudava muito. E aí eu falei,
eu quero fazer o Prova 1, o Prova 4 e ir Ge- pra Semana Olímpica, que é a Geometria. parte legal. Geometria, não tem pra onde E correr. aí eu comecei a estudar geometria e do nada eu tava conseguindo fazer problema 3 e 6 muito rápido. É tipo assim, Ó, eu comecei a estudar geometria, eu comecei e aí quando eu falei, não, eu falei, não vou querer ser mais bronze, vou focar em ir o melhor que eu conseguir. E aí, e por sinal, eu fui prata nessa prova, mas eu podia ter ido muito melhor. Foi uma prova, eu fui muito mal nessa prova, baseado no que eu poderia ter feito. Então, se você estudar, dá tranquilamente pra. É porque parece algo muito impossível, longe né? quando Pois é. você. Parece algo muito longe você ser, sei lá, prata na UBM nível 2 ou ouro na UBM nível 2. Mas quando você vê, é só você não tentar. Pronto. Consigo fazer para 1 e 4 da UBM, amanhã eu quero ser ouro na UBM nível 2. Tipo, não é assim que funciona. É só você ir dando passos devagar. Tipo, agora vou tentar focar em. Não é focar em ser prata. É sempre, eu quero ser ouro. Mas deixa eu tentar focar em fazer os provas 1 e 4. Aí depois que você tiver conseguindo fazer os 1 e 4, você fala, agora deixa eu ver os 2 e 5. De vez em quando você tenta um 3 e um 6. E aí, acho que a parte mais importante, que eu uso até hoje, é você conhecer pessoas que sabem mais do que você e que estejam dispostas a te ajudar. Por isso que sempre que alguém vem me perguntar alguma coisa, se eu conseguir ajudar, eu sempre tento ajudar. Porque grande parte dos meus estudos, até hoje, são pedindo problemas de pessoas que são melhores que eu, ou que são mais velhas, e que têm coisas a me ajudar realmente. Uhum. Então, acho que isso é muito importante. A comunidade olímpica, principalmente de matemática, eu não sei das outras Olimpíadas, ela é muito boa. Né? A maioria das pessoas está sempre disposta a ajudar, e acho que isso é muito Pois legal. é. Esse curso que eu estou começando, né? Esse curso X, a ideia é exatamente fazer uma grande comunidade, sabe? Aumentar o tamanho Aham. da comunidade, assim. A gente vai fazer uns espaços para a galera trocar ideias, sabe? Umas coisas assim. Eu acho Enfim, legal, acho que pois falta. é. A ideia também do YouTube é exatamente para isso aí também. Não tem nada desse jeito aqui que eu estou fazendo, do jeito que eu quero fazer no YouTube. Eu fiz uma enquete esses dias, hoje na verdade, vou responder já já essa enquete. Eu perguntei assim, vocês querem problema de teoria dos números, álgebra combinatória, geometria? Aí já estou entregando aqui para vocês. A galera preferiu de longe teoria dos números e depois geometria. Aí eu perguntei assim, o nível. Aí eu coloquei lá, easy, normal, né, hard ou crazy. Muita gente foi para crazy, aí depois começou a aparecer só o hard, né? Acho que a galera que pensou melhor ali, né? Eu vi uns caras, meus alunos, colocando o nível crazy. Acho que perderam a noção, assim, porque o meu nível normal já é crazy, entendeu? Eu já boto pra quebrar, assim. Eu levo os problemas que eu tô em dúvida pra galera, assim, do nível um, sabe, assim. Aí, aí os caras, enfim. Mas aí eu também não vou pegar malucão, assim, sempre, né? Porque eu quero que o cara vá pesquisar, teorema do resto, o que que é isso? Aí eu quero que tenha um lugar na internet que tenha isso, entendeu? Para o cara que vai começar também, ele ter acesso a isso aí e de repente ele tá ali na galera. Material de nível 3 tem muito, 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 muito mesmo. Inclusive, quando eu trabalho com a galera nível 3, as turmas iniciantes eu pego meus TDs, mas quando é uma galera mais avançada, aí eu parto para livros. Porque eu acho assim, eu não vou reinventar a roda. Aí o cara quer ver, por exemplo, sei lá, uma geometria, um nível lá em cima. Aí eu pego o Lemas, né, do Titandresco, pego alguma coisa assim, teoria dos números. Titandresco também eu gosto bastante. E não meus TDs, assim, sabe? Isso a galera que tá no nível lá em cima, né? Não aquela galera que tá no primeiro, segundo ano, né? Tô falando assim, aquela galera que vai ser ouro, tá treinando para ser ouro na UBM nível 3, né? Aí o que eu quero dizer com isso é que tem pouca coisa para nível 1 e nível 2. E eu também pretendo atender essa galera, entendeu? Para aumentar a comunidade, assim, para o cara não desanimar. O cara começa assim, poxa, só tem aloprado nesse negócio, né? Mas aí eu queria dar a rota para a pessoa chegar lá, né? Chegar no nível de vocês aí rapidão. Galera, então eu acho que por hoje é só. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês.
Vejo vocês no Rio de Janeiro. Semana que vem. Semana que vem não. O pessoal vai. Vocês vão amanhã? Eu vou segunda. Eu chego lá segunda. E eu tô pretendendo também fazer alguma espécie de vlog. Talvez pelos stories também. Do Instagram. Alguma coisa assim, tá? Algum acompanhamento. Eu tô refinando as ideias. E é isso aí, galera. Valeu. Obrigadíssimo novamente e tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.